Olá, você! Eu sou a Paula. Vamos continuar o livro de Lori Gottlieb. Talvez você deva conversar com alguém. Uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like, pois isso me ajuda e me incentiva a trazer mais audiolivros aqui para vocês. Deixe seu comentário também, eu vou amar responder. Então, vamos ao livro. 6. Descobrindo Wendell. Talvez você deva conversar com alguém, Jen sugere, 2 semanas após o rompimento. Ela acabou de me ligar no trabalho para ver como eu estava. Você precisa descobrir um lugar onde não se comporte como uma terapeuta, acrescenta. Precisa ir aonde você possa desmoronar totalmente. Olho-me no espelho, pendurado ao lado da porta da minha sala, que uso para ter certeza de não estar com batom nos dentes quando estou prestes a buscar um paciente na sala de espera. Depois de um rápido lanchinho entre as consultas, pareço normal, mas me sinto confusa e desorientada. Não tenho problema com os pacientes, atendê-los é um alívio. 50 minutos inteirinhos de descanso da minha própria vida, mas fora das sessões estou pirando. Na verdade, com o passar dos dias, sinto-me pior, não melhor. Não consigo dormir, não consigo me concentrar. Desde o rompimento, esqueci meu cartão de crédito na loja de departamentos, saí do posto de gasolina com a tampa do tanque pendurada e caí de um degrau da minha garagem, machucando feio o joelho. Meu peito dói como se meu coração tivesse sido esmagado, apesar de eu saber que não foi, porque quando muito, ele está trabalhando com mais força, batendo rapidamente o tempo todo, sinal de ansiedade. Estou obcecada com o estado mental do namorado, que eu imagino que esteja calmo e sem conflitos, enquanto eu me deito no chão do meu quarto à noite e sinto sua falta. Depois, fico obcecada quanto a se, de fato, sinto falta dele. Será que o conhecia realmente? Sinto falta dele ou sinto falta da ideia que construí dele? Então, quando Jane diz que eu deveria procurar um terapeuta, sei que ela tem razão. Preciso de alguém que me ajude a atravessar essa crise. Mas quem? Encontrar um terapeuta é uma coisa complicada. Não é como procurar um bom clínico geral ou um dentista, porque quase todo mundo precisa de um clínico geral ou de um dentista. Mas um terapeuta? Reflita. 1. Se você pedir a alguém a indicação de um terapeuta e essa pessoa não estiver se consultando com um, ela pode se sentir ofendida por você ter deduzido isso. Da mesma maneira, se você pedir a indicação de um terapeuta a alguém e essa pessoa estiver fazendo terapia, ela pode ficar incomodada de que isso fosse tão evidente para você. Com tanta gente que ela conhece, essa pessoa poderia pensar: por que ela pensou em perguntar para mim? 2. Quando você pergunta, corre o risco de essa pessoa questionar por que você quer ir a um terapeuta. Qual é o problema? Ela pode dizer: é o seu casamento? Você está deprimida? Mesmo que as pessoas não perguntem isso em voz alta, todas as vezes que te virem, podem ficar especulando em silêncio. Qual é o problema? E o seu casamento? Você está deprimida? 3. Sua amiga lhe passa o nome do terapeuta dela. Poderia haver pesos e contrapesos para o que você diz na sala de terapia. Se, por exemplo, sua amiga conta para essa terapeuta um incidente não muito lisonjeiro que te envolva e você der uma versão diferente desse mesmo incidente ou omiti-lo totalmente, o terapeuta a verá de uma maneira que você não escolheu exibir. Mas você não saberá o que ele sabe a seu respeito, porque o terapeuta não pode mencionar nada do que é dito na sessão de outra pessoa. Apesar dessas ressalvas, o boca a boca é geralmente uma maneira eficiente de encontrar um terapeuta. Seja como for, é possível que você tenha que conhecer alguns antes de encontrar o que lhe seja adequado. Isso acontece porque
Ter uma boa empatia com seu terapeuta tem uma importância que não acontece com os outros médicos. Como disse um terapeuta, não é como escolher um bom cardiologista, que te vê talvez 2 vezes por ano e nunca terá conhecimento de sua imensa insegurança. Vários estudos demonstram que o fator mais importante no sucesso de seu tratamento é seu relacionamento com o terapeuta, sua experiência de se sentir percebida. Isso tem mais importância do que a formação do profissional, o tipo de terapia que ele faz ou o tipo de problema que você tem. Mas tenho limitações peculiares para descobrir um terapeuta, para evitar uma transgressão ética conhecida como relação dual. Não posso tratar ou receber tratamento de qualquer pessoa do meu círculo social. O pai de uma criança da classe de meu filho, a irmã de algum colega de trabalho, a mãe de uma amiga ou um vizinho. A relação numa sala de terapia precisa se dar por si só. Dentista é à parte. Essas regras não valem para outros profissionais de saúde. Você pode jogar tênis ou participar de um clube do livro com seu cirurgião, sua dermatologista ou seu quiroprático, mas não com seu terapeuta. Isso limita drasticamente minhas opções. Simpatizo ou me relaciono com inúmeros terapeutas da cidade, encaminho pacientes para eles. Vamos a conferências juntos. Além disso, meus amigos terapeutas, como Jen, conhecem vários dos mesmos terapeutas que eu. Mesmo se Jen me indicasse um colega que não conheça, haveria algo de constrangedor no fato de ela ter relacionamento com ele, é muita proximidade. Quanto a perguntar a meus colegas, bom, eis a questão. Não quero que eles saibam que tenho urgência em recorrer a uma terapia. Eles poderiam hesitar, conscientemente ou não, em me indicar? Assim, embora eu esteja cercada por terapeutas, meu dilema invoca aquela frase de Coleridge: água, água por toda parte, nenhuma gota para beber. Mas, ao final do dia, tenho uma ideia. Minha colega Caroline não está no meu conjunto, nem mesmo no meu prédio. Não é uma amiga, embora tenhamos um relacionamento profissional próximo. Às vezes, compartilhamos casos. Eu atendo um casal e ela atende um dos membros desse casal individualmente, ou vice-versa. Eu confiaria em qualquer indicação que ela desse. Ligo para seu celular às 10 em ponto e ela atende. Ei, como você está? Ela pergunta. Digo que estou ótima, formidável. Respondo com entusiasmo. Não menciono o fato de mal conseguir dormir ou comer e me sentir como se pudesse desmaiar. Pergunto como ela está, depois vou direto ao assunto. Preciso de uma indicação para um amigo, digo. Explico rapidamente que esse amigo está procurando especificamente um terapeuta homem para impedir que Caroline cisme com o fato de eu não o encaminhar para ela. Pelo telefone, quase posso escutar as engrenagens girando em sua cabeça. Quase 3/4 dos profissionais que praticam terapia, em vez de pesquisa, testes psicológicos ou gerenciamento de medicamentos, são mulheres, então é preciso pensar um pouco para descobrir um homem. Acrescento que o último terapeuta no meu conjunto de salas, que acontece de ser um dos mais talentosos terapeutas que conheço, não dará certo para esse amigo, porque esse amigo não se sente confortável fazendo terapia no meu consultório, onde compartilhamos uma sala de espera. Diz Caroline. Deixe-me pensar. Como é esse amigo que quer a indicação? Ah, está na faixa dos 40, digo. Altamente funcional. Altamente funcional é um código terapêutico para um bom paciente, o tipo com quem a maioria dos terapeutas gosta de trabalhar, geralmente para compensar aqueles com quem também queremos trabalhar, mas que não são altamente funcionais.
Os pacientes altamente funcionais são aqueles que conseguem estabelecer relações, administram responsabilidades de adulto e têm capacidade para uma autorreflexão. São do tipo que não telefona diariamente com emergências entre as sessões. Estudos demonstram e o senso comum reafirma que a maioria dos terapeutas prefere trabalhar com pacientes verbais, motivados, abertos e responsáveis, que são os que progridem com mais rapidez. Incluo o detalhe altamente funcional para Caroline, porque isso amplia o escopo de terapeutas que poderiam se interessar pelo caso e, bem, considero-me relativamente de alto nível funcional, pelo menos me considerava até recentemente. Acho que ele se sentiria mais confortável com um terapeuta homem que também fosse casado e com filhos, continuo. Também acrescento isso por um motivo. Sei que essa não é uma suposição justa, mas temo que uma terapeuta poderia estar predisposta a sentir empatia por mim pós-rompimento e que um terapeuta homem que não fosse casado nem fosse pai não entenderia as nuances da variável criança da situação. Resumindo, quero ver se um profissional homem objetivo, com experiência própria em casamento e filhos, um homem exatamente como o namorado, ficará tão chocado com o comportamento dele quanto eu, porque então saberei que minha reação é normal e não estou de jeito nenhum ficando louca. Estou buscando objetividade, mas só por estar convencida de que a objetividade julgará a meu favor. Escuto Caroline digitando em seu teclado tap, tap, tap. Que tal? Não, deixa pra lá. Este é muito pretensioso. Ela diz de algum terapeuta não denominado. Volta para seu teclado, tap, tap, tap. Tenho um colega que costuma participar do meu grupo de estudos. Ela começa, mas não tenho certeza. Ele é ótimo, muito habilidoso. Sempre tem coisas perspicazes a dizer, só que Caroline hesita. Só que o tempo todo ele está feliz demais, parece artificial. Tipo, o que está deixando ele tão feliz? Mas alguns pacientes gostam disso. Você acha que seu amigo se daria bem com ele? Com certeza não. Digo, eu também desconfio de pessoas cronicamente felizes. Em seguida, Caroline cita um bom terapeuta que eu também conheço relativamente bem. Digo que ele não dará certo para meu amigo, porque existe um conflito, linguagem figurada de um terapeuta para o mundo, os mundos deles colidem, mas não posso revelar mais. Ela volta a digitar, tap, 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 depois para. Existe um psicólogo chamado Wendell Bronzow. Caroline diz, não falo com ele há anos, mas estudamos juntos e ele é inteligente. Casado, com filhos, saindo dos 40 ou coisa assim, na ativa há um bom tempo. Quero o contato dele. Digo que quero, ou seja, meu amigo quer. Trocamos amabilidades e desligamos. A essa altura, tudo o que sei sobre Wendell é o que Caroline acabou de me contar e que no terreno em frente ao seu consultório pode-se estacionar gratuitamente por 2 horas. Sei sobre o estacionamento porque quando Caroline me manda por mensagem de texto o número do telefone e o endereço dele, tem 1 minuto depois do nosso telefonema, percebo que o lugar em que depilo a virilha fica na mesma rua. Não que eu vá precisar desses serviços no futuro próximo. Penso, o que me faz recomeçar a chorar. Recomponho-me pelo tempo suficiente para ligar para o número de Wendell e, logicamente, caio na secretária eletrônica. Os terapeutas raramente atendem o telefone de seus consultórios,
para que os pacientes não se sintam rejeitados se telefonarem em crise e seus terapeutas só dispuserem de poucos minutos para conversar entre as sessões. As ligações entre colegas são feitas via celular ou pager. Escuta uma gravação social e genérica. Ei, você ligou para o consultório de Wendell Bronson. Retorno minhas ligações durante o horário comercial de segunda a sexta. Se for uma emergência, por favor, ligue para. E depois do bip, deixe uma mensagem concisa com as informações precisas que um terapeuta quer. Nome e explicação resumida do motivo da minha chamada e o número de telefone. Estou indo bem até que, pensando que possa fazê-lo me atender mais rápido, acrescento ser também uma terapeuta, mas minha voz falha ao dizer a palavra terapeuta. Mortificada, disfarço com uma tosse e desligo rapidamente. Quando Wendell me liga de volta 1 hora depois, tento soar tão equilibrada quanto possível, enquanto explico que só preciso de um breve gerenciamento de crise, algumas semanas para processar um rompimento inesperado e então ficarem bem para seguir em frente. Digo que já fiz terapia antes, portanto vou pré-analisada. Ele não ri da minha brincadeira, então fico certa de que não tem senso de humor, mas isso não importa, porque não preciso de senso de humor para gerenciar uma crise. Trata-se, afinal de contas, da minha recuperação. Wendell diz cerca de 5 palavras durante toda a ligação. Uso o termo palavras a esmo porque é mais como uma porção de aham antes de oferecer um horário às 9 da manhã no dia seguinte. Aceito e desligamos. Embora ele não tenha dito grande coisa, nossa conversa me dá alívio imediato. Sei que esse é um efeito placebo comum. Frequentemente, os pacientes sentem-se esperançosos depois de marcar essa primeira consulta, antes mesmo de pisarem na sala de terapia. Não sou diferente. Amanhã, penso, receberei ajuda. Agora estou um caos porque tudo isso é um choque, mas logo vai fazer sentido, ou seja, Wendell vai confirmar que o namorado é um sociopata. Quando olhar para trás, esse rompimento será um ponto na tela de radar da minha vida. Será um engano com o qual terei aprendido o tipo de engano que meu filho chama de um belo ops. Naquela noite, antes de ir dormir, junto às coisas do namorado, suas roupas, objetos de higiene pessoal, raquete de tênis, livros e eletrônicos, e as embalo em uma caixa que devolverei para ele. Tiro os pijamas do supermercado da minha gaveta e descubro um recado provocante em um post-it que ele pregou em um deles ao escrever aquilo. Especulo, será que ele já sabia que iria embora? Em um estudo de caso a que fui antes do rompimento, uma colega falou sobre um paciente que descobriu que o marido andara levando uma vida dupla. Não apenas vinha tendo um caso havia anos, como engravidara a mulher e ela estava prestes a ter o bebê. Quando a esposa descobriu tudo isso, será que algum dia ele lhe contaria? Já não sabia o que pensar da vida dela com ele. Suas lembranças eram verdadeiras? Por exemplo, as férias românticas, a versão que ela tinha da viagem seria precisa ou estava em alguma ficção, considerando que ele estava tendo um caso na época? Ela se sentiu roubada não só de seu casamento, mas também de suas lembranças. Da mesma maneira, quando o namorado colocou o post-it no meu pijama, quando os comprou para mim, antes de mais nada, também estava secretamente planejando sua vida livre de crianças? Faço uma careta para o bilhete mentiroso. Penso, levo a caixa até o carro e coloco-a no banco da frente para me lembrar de entregá-la. Talvez eu até faça isso pela manhã, a caminho da minha consulta com Wendell.
mas posso esperar que ele me diga o quanto o namorado é um sociopata. Capítulo 7. O começo do entendimento. Estou parada à porta do consultório de Wendell, tentando entender onde devo me sentar. Na minha profissão, já conheci vários consultórios de terapia dos meus supervisores durante o treinamento, dos colegas que visito, mas nunca vi um como o de Wendell. Sim, existem os costumeiros diplomas nas paredes e livros relacionados à terapia nas prateleiras, juntamente com uma ausência flagrante de qualquer coisa que possa revelar sua vida pessoal. Não há fotos de família na mesa, por exemplo, apenas um solitário notebook, mas em vez da disposição padrão da cadeira do terapeuta no meio da sala, com assentos junto às paredes durante o estágio, aprendemos a sentar perto da porta para o caso de as coisas se intensificarem e precisamos de uma rota de fuga. A sala de Wendell tem 2 longos sofás nas paredes mais distantes, dispostos em formato de L, com uma mesa de canto entre eles e nenhuma cadeira para o terapeuta. Fico confusa. Eis um diagrama da minha sala. Eis um diagrama da sala de Wendell. Wendell, que é muito alto e muito magro, careca e com a postura curvada típica da nossa profissão, está ali parado, esperando que eu me sente. Considero as possibilidades. Deduzo que não vamos nos sentar lado a lado no mesmo sofá, mas em qual deles ele costuma se sentar? No que fica junto à janela, assim ele pode escapar por ali se as coisas esquentarem? Ou no que fica perto da parede? Decido me sentar perto da janela. Posição A, antes que ele feche a porta. Atravesse a sala e relaxe na posição C. Em geral, quando atendo um paciente novo, dou início à conversa com uma quebra de gelo como então, me diga o que te traz aqui hoje. Wendell, no entanto, não diz nada, só olha para mim, sondando com seus olhos verdes, usa um cardigan, calça caque e mocassins, como se tivesse vindo direto do casting da central de terapeutas. Oi, digo. Oi, ele responde e espera. Passa-se cerca de 1 minuto, que é mais longo do que parece, e tento ficar calma e me organizar para poder expor com clareza o caso do namorado. A verdade é que, desde o rompimento, cada dia tem sido pior que a própria noite em que aconteceu, porque agora um vazio evidente abriu-se na minha vida. Nos últimos 2 anos, o namorado e eu estivemos em um contato constante todos os dias. Dissemos boa noite sempre que íamos dormir. Agora, o que ele está fazendo? Como tinha sido seu dia? Sua apresentação no trabalho tinha corrido bem? Ele estava pensando em mim? Ou estava satisfeito por ter tirado a verdade do seu peito para poder procurar alguém que fosse livre de filhos? Sentia a sua ausência em cada célula do meu corpo, então, ao chegar ao consultório de Wendell nesta manhã, estou um desastre, mas não quero que essa seja a primeira impressão que ele tenha de mim. Ou, para ser sincera, sua segunda ou centésima. Um paradoxo interessante do processo terapêutico. Para realizar seu trabalho, os terapeutas tentam ver os pacientes como eles realmente são, o que significa perceber suas vulnerabilidades, seus padrões e dificuldades mais arraigados. É evidente que os pacientes querem ser ajudados, mas também querem ser estimados e admirados. Em outras palavras, querem esconder suas vulnerabilidades e seus padrões e dificuldades mais arraigados. Isso não quer dizer que os terapeutas não procurem pontos fortes em um paciente e tentem usá-lo como apoio. Fazemos isso, mas enquanto focamos em descobrir o que não está funcionando, os pacientes tentam sustentar a ilusão para evitar a vergonha, parecer mais composto do que realmente estão. Ambos os lados têm
o bem-estar do paciente em mente, mas frequentemente trabalham com propósitos divergentes a serviço de um objetivo mútuo. Com o máximo de calma possível, começo a contar a Wendell a história do namorado, mas quase que imediatamente minha dignidade vai embora e estou ao soluço. Narro a história toda, cada detalhe, e quando termino, minhas mãos estão cobrindo meu rosto, meu corpo sacode e penso no que Jean disse ontem ao telefone. Ao ligar para ver como eu estava, você precisa descobrir um lugar onde não se comporte como uma terapeuta. Com certeza não estou sendo uma terapeuta nesse exato momento. Estou argumentando quanto à culpa do namorado em tudo isso. Se ele não tivesse sido tão esquivo, diagnóstico da Jean, eu não teria sido pega de surpresa. E acrescento, ele deve ser um sociopata, novamente citando Jean. É exatamente por isso que os terapeutas não podem procurar seus amigos para fazer terapia, porque eu não fazia ideia de que ele se sentisse assim. Ele foi um ator incrível, e mesmo que ele não seja um sociopata comprovado, com certeza faltam alguns parafusos, porque quem é que guarda consigo mesmo uma coisa tão importante por sabe Deus quanto tempo? Afinal de contas, sei qual é o aspecto de uma comunicação normal, especialmente porque atendo muitos casais em minha clínica e, além disso, ergo os olhos e acho que vejo Wendell reprimindo um sorriso. Imagino o balão de seu pensamento. Essa maluca é uma terapeuta que atende casais? Mas é difícil ter certeza, porque não consigo ver muito bem. É como enxergar através do para-brisa de um carro sem limpadores durante uma tempestade. Curiosamente, estou aliviada por conseguir chorar tanto em frente a outra pessoa, mesmo que seja um estranho que não fale muito. Depois de um monte de solidários, Wendell faz uma pergunta. Essa é uma reação típica sua perante a um rompimento? Seu tom é gentil, mas sei aonde ele quer chegar. Está tentando determinar o que é conhecido como meu estilo de apego. Os estilos de apego são formados logo na primeira infância, com base em nossas interações com nossos cuidadores. Esses estilos são significativos porque também acontecem nos relacionamentos das pessoas adultas, influenciando o tipo de parceiros que escolhem, estáveis ou menos estáveis. Como elas se comportam no decorrer de um relacionamento, carentes, distantes ou voláteis, e o modo como seus relacionamentos tendem a terminar melancolicamente, amigavelmente ou numa explosão enorme. A boa notícia é que estilos de apego desajustados podem ser modificados na fase adulta. Na verdade, isso é grande parte do trabalho da terapia. Não é típica, insisto, usando a manga para secar minhas lágrimas. Deixo claro para ele que tive relacionamentos duradouros e passei por rompimentos, mas não como este. E reitero o único motivo de estar tendo esta reação é que este rompimento em particular foi um grande choque, bastante inesperado, e o que o namorado fez não foi a coisa mais confusa, bizarra e antiética que se pode fazer com alguém? Estou certa de que este profissional casado com filhos dirá algo solidário neste momento sobre como é doloroso ser surpreendida, mas que a longo prazo, ainda bem que isso aconteceu, porque me livrei de uma roubada, não apenas para mim, mas para meu filho. Recosto-me no sofá, respiro fundo e espero que a validação aconteça. Mas Wendell não oferece uma, é claro. Eu não esperava que ele chamasse o namorado de lixo, como Alison fez. Um terapeuta usaria uma linguagem mais neutra, tal como parece que ele tinha vários sentimentos que não comunicava diretamente a você. Mesmo assim, Wendell não diz nada. Minhas lágrimas estão voltando a cair na minha calça
quando, com o canto dos olhos, vejo um objeto voando em minha direção. No início, parece uma bola de futebol e me pergunto se estou alucinando por causa da falta de horas de sono reparador que venho tendo desde o rompimento, mas então percebo que é uma caixa marrom de lenços de papel, aquela que estava na mesinha entre os sofás, ao lado do assento que não escolhi. Instintivamente, minhas mãos levantam-se para agarrá-la, mas erro. Ela aterriza com um baque na almofada ao meu lado e eu agarro um maço de lenços e assoo o nariz. O fato de a caixa estar lá parece diminuir o espaço entre mim e Wendell, como se ele acabasse de me jogar uma corda de resgate. Ao longo dos anos, estendi inúmeras vezes muitas caixas de lenço de papel para pacientes, mas tinha me esquecido do quanto aquele simples gesto pode fazer alguém se sentir cuidado. Uma frase que ouvi pela primeira vez na graduação me vem à cabeça. O ato terapêutico, não a palavra terapêutica. Pego mais lenços e enxugo os olhos. Wendell observa, esperando. Continuo falando sobre o namorado e seus problemas de evitamento, construindo um caso com detalhes do seu passado, incluindo a maneira como o seu casamento terminou e que não é muito diferente do término do nosso relacionamento em termos de choque para sua esposa e seus filhos. Conto ao Wendell tudo o que eu sabia sobre a história do evitamento do namorado, sem perceber que o que estou ilustrando à revelia é meu evitamento do evitamento dele, sobre o qual eu, aparentemente, conhecia um bocado. Wendell inclina a cabeça ligeiramente, com um sorriso questionador no rosto. Não é curioso que, considerando o que você sabia sobre a história dele, isso seja um choque para você? Mas é um choque, digo. Ele nunca tinha dito nada a respeito de não querer criança em casa. Na verdade, tinha acabado de conversar com o RH da sua empresa para ter certeza de que poderia incluir meu filho em seu programa de benefícios depois que nos casássemos. Repasso toda a cronologia mais uma vez, acrescento mais provas para sustentar minha história e então noto que o rosto de Wendell começa a se fechar. Sei que estou sendo repetitiva, digo, mas você tem que entender. Eu esperava que a gente fosse passar o resto da vida juntos. Era assim que as coisas deveriam acontecer. E agora tudo foi jogado para o alto. Metade da minha vida acabou. E não faço ideia do que vai acontecer. E se o namorado tiver sido a última pessoa pela qual me apaixonei? E se ele for o fim da linha? O fim da linha? Wendell anima-se. É o fim da linha, digo. Ele espera que eu continue, mas em vez disso, minhas lágrimas voltam. Não os soluços violentos da semana anterior, mas algo ao mesmo tempo mais calmo e mais profundo, mais silencioso. Sei que você se sente pega de surpresa, Wendell diz, mas também estou interessado em outra coisa que você disse. Metade da sua vida acabou. Talvez o que você esteja lamentando não seja apenas o rompimento, embora eu saiba que essa experiência pareça devastadora. Ele faz uma pausa e, quando volta a falar, sua voz é mais suave. Eu me pergunto se você está lamentando algo mais importante do que a perda do namorado. Ele olha para mim significativamente, como se tivesse acabado de dizer algo incrivelmente importante e profundo, mas meio que tenho vontade de socá-lo. Que monte de besteiras, penso, quer dizer, jura? Eu estava bem, mais do que bem, estava bem e meio antes dessa reviravolta toda. Tenho um filho que amo além da conta, tenho uma carreira que me satisfaz imensamente, tenho uma família solidária e amigos incríveis com os quais me preocupo e que se preocupam comigo.
Sinto-me grata por esta vida. Tudo bem, às vezes me sinto grata. Com certeza, tento me sentir grata e agora estou frustrada. Estou pagando a este terapeuta para me ajudar em um rompimento doloroso e é isso que ele tem a oferecer? Lamentando algo mais importante, o cacete. Antes que eu possa dizer isso, noto que o Wendell está olhando para mim de uma maneira que não estou acostumada a ser olhada. Seus olhos são como imãs e toda vez que desvio o olhar, eles parecem me encontrar. Tem a expressão intensa, mas gentil, uma combinação de ancião sábio com bichinho de pelúcia. E vem como uma mensagem. Nesta sala, vou te ver e você tentará se esconder, mas mesmo assim te verei. E tudo bem que seja assim. Mas não estou aqui para isso. Como disse a Wendell, quando telefonei para agendar um horário, só preciso de um gerenciamento de crise. Só estou mesmo aqui para superar o rompimento, digo. Sinto-me como se tivesse sido jogada em um liquidificador e não conseguisse sair, e só estou aqui para isso, descobrir uma saída. Tudo bem, Wendell diz, recuando graciosamente. Ajude-me a entender melhor o relacionamento. Ele está tentando estabelecer que é conhecido como uma aliança terapêutica, uma confiança que precisa se desenvolver antes que o trabalho possa ser iniciado. Nas primeiras sessões, é sempre mais importante que os pacientes sintam-se escutados e entendidos do que chegarem a qualquer insight ou fazer qualquer mudança. Aliviada, volto a falar sobre o namorado, retomando a coisa toda, mas ele sabe o que todo terapeuta sabe, que o problema atual, o assunto que alguém traz, é frequentemente apenas um aspecto de um problema maior, se não um engodo completo. Sabe que a maioria das pessoas é ótimas em encontrar maneiras de filtrar as coisas que não querem enxergar, em usar distrações ou defesas para manter sentimentos ameaçadores à distância. Sabe que deixar emoções de lado apenas faz com que eles fiquem mais fortes, mas que antes de entrar e destruir a defesa de alguém, seja esta defesa uma obsessão por outra pessoa ou fingir que não vê o que está bem diante de si, precisa ajudar o paciente a substituir a defesa por alguma outra coisa e assim não deixar a pessoa despreparada e exposta, sem qualquer tipo de proteção. Como o termo indica, as defesas servem a um propósito útil. Elas protegem as pessoas de traumas até não serem mais necessárias. É nessa elipse que os terapeutas trabalham. Enquanto isso, de volta ao meu sofá, agarrada à caixa de lenços de papel, uma pequena parte minha também sabe alguma coisa. Por mais que eu queira validação, em algum lugar no meu íntimo sei que o monte de baboseiras de Wendell é precisamente aquilo pelo qual estou pagando. Porque se só quero reclamar do namorado, posso fazer isso de graça com minha família, meus amigos, pelo menos até eles perderem a paciência. Sei que frequentemente as pessoas criam narrativas capengas para se sentirem melhor no momento, ainda que isso faça com que se sintam pior com o passar do tempo e que às vezes elas precisam de alguém que leia as entrelinhas. Mas também sei isto, o namorado é um porra de um egoísta sociopata filho da puta. Estou no limbo entre saber e não saber. Isso é tudo que podemos fazer em relação a isso hoje, Wendell diz. E, acompanhando o seu olhar, noto pela primeira vez que seu relógio está colocado no peitoral da janela acima do meu ombro. Ele ergue os braços e dá 2 tapas sonoros nas pernas, como que para assinalar o final da sessão. Gesto que logo reconhecerei com sua deixa de despedida. Então ele se levanta e me acompanha até a porta. Diz para eu avisar se gostaria de voltar na quarta-feira seguinte. Penso na semana à frente, o vazio onde o namorado costumava estar e no conforto de, como Jane disse, ter um lugar para desmoronar completamente.
Guarde o meu horário, digo, atravesso a rua até o estacionamento, onde eu costumava deixar meu carro durante minhas depilações da virilha, e me sinto, ao mesmo tempo, mais leve e como se estivesse prestes a vomitar. Certa vez, um supervisor associou fazer psicoterapia e a passar por uma fisioterapia. Pode ser difícil e provocar dor. Sua condição pode piorar antes de melhorar. Mas se você comparecer assiduamente e der duro quando estiver lá, resolverá as dificuldades e seu desempenho será muito melhor. Verifica o meu celular, uma mensagem de texto de Alison. Lembre-se, ele é lixo. Um e-mail de uma paciente que precisa mudar sua sessão. Uma mensagem de voz da minha mãe perguntando se estou bem. Nenhuma mensagem do namorado. Ainda espero que ele telefone. Não consigo entender como ele poderia estar bem enquanto sofro tanto. Pelo menos, ele parecia bem hoje de manhã, quando organizamos minhas devoluções das coisas dele. Será que ele viveu sua tristeza meses atrás, sabendo que acabaria dando um fim à nossa história? Se for isso, como pode ficar falando sobre nosso futuro juntos? Como pode mandar e-mails com "eu te amo" horas antes de que acabaria sendo nossa última conversa, logo após termos feito planos para ir ao cinema no final de semana? Ele foi ao cinema? Me pergunto. Ao me dirigir para o consultório, minha ansiedade volta. Quando estaciono na garagem do meu prédio, penso no fato de que não apenas o namorado desperdiçou 2 anos da minha vida, como agora terei que lidar com as consequências indo à terapia, e não tenho tempo para nada disso, porque agora estou nos meus 40, metade da minha vida acabou e, meu Deus, aí está de novo, metade da minha vida acabou. Nunca disse isso para mim mesma, nem para ninguém, porque isso fica vindo à tona. Você está lamentando alguma coisa mais importante, o Wendell disse, mas esqueço tudo isso assim que entro no elevador do trabalho. Capítulo 8. Rose. Bom, é oficial. John diz depois de tirar os sapatos e se sentar com as pernas cruzadas no sofá. Estou cercado de idiotas. Seu celular vibra. Quando ele vai pegá-lo, ergo as sobrancelhas. Por sua vez, John revira os olhos com exagero. É nossa 4ª sessão e comecei a formar algumas impressões iniciais. Tenho a sensação de que, apesar de todas as pessoas que o cercam, John está num isolamento desesperador e que isso acontece intencionalmente. Algo em sua vida fez com que a proximidade parecesse perigosa, tão perigosa que ele faz tudo em seu poder para impedi-la. Seu arsenal é eficiente. Ele me insulta, segue por longas tangentes, muda de assunto e interrompe sempre que tento falar. Mas, a menos que eu consiga encontrar uma maneira de ultrapassar suas defesas, não teremos chance de progresso. Uma de suas defesas é o celular. Na semana passada, depois que John começou a digitar durante a consulta, chamei sua atenção para o fato de me sentir dispensada quando ele digita. Isso é chamado de trabalho no aqui e agora. Em vez de focar nas histórias do mundo externo do paciente, o aqui e agora trata de que ocorre na sala. Pode apostar que aquilo que um paciente faz com seu terapeuta, ele também faz com outras pessoas, e eu queria que John começasse a ver o impacto que ele tinha sobre ela. Eu sabia que corria o risco de pressionar muito e cedo demais, mas me lembrei de um detalhe da sua terapia anterior. Tinha durado apenas 3 sessões, exatamente o ponto em que estávamos. Eu não sabia por quanto tempo o teria. Imaginava que John tivesse deixado seu terapeuta anterior por 1 ou 2 motivos. Ou ela não o confrontou em suas besteiras
o que deixa os pacientes inseguros como crianças cujos pais não cobram suas responsabilidades, ou ela o tinha confrontado em suas besteiras, mas avançou com muita rapidez e cometeu o mesmo erro que eu estava potencialmente prestes a cometer. Mas estava disposta a correr o risco, queria que John se sentisse confortável na terapia, mas não tanto que eu não o pudesse ajudar. Acima de tudo, não queria cair na armadilha que os budistas chamam de compaixão idiota, expressão adequada considerando a visão de mundo de John. Na compaixão idiota, você evita balançar o barco para poupar o sentimento das pessoas. Assim que o barco precisa ser balançado e sua compaixão acaba sendo mais nociva do que sua honestidade. As pessoas fazem isso com adolescentes, cônjuges viciados, até consigo mesmas. Seu oposto é a compaixão sábia, que significa importar-se com a pessoa, mas também lançar-lhe uma amorosa bomba de verdade quando necessário. Sabe, John, eu tinha dito na semana anterior, enquanto ele digitava. Estou curiosa quanto a uma possível reação sua ao fato de eu não me sentir dispensada quando você faz isso. Ele ergueu um dedo. Espere. Mas continuou a digitar. Quando terminou, olhou para mim. Me desculpe, o que eu estava dizendo? Amei isso. Não, o que você estava dizendo? Mas o que eu estava dizendo? Bom, comecei, mas seu celular soou com uma notificação. E lá foi ele responder outra mensagem de texto. Viu? É isso que estou dizendo. Ele resmungou. Não posso delegar nada. Se quero que algo seja feito direito, só um segundo. A julgar pelas notificações que chegavam, parecia que ele estava tendo várias conversas ao mesmo tempo. Passou pela minha cabeça que poderíamos estar revivendo uma cena que acontecia com sua esposa. Margot, preste atenção em mim. John, quem? Você? Era profundamente irritante. O que fazer com minha irritação? Eu poderia me sentar e esperar e ficar mais irritada, ou poderia fazer alguma outra coisa. Levantei-me, fui até a minha mesa, remexi em uma pasta, peguei meu celular, voltei para minha cadeira e comecei a digitar. Sou eu, sua terapeuta. Estou aqui. O celular de John apitou. Observei-o lendo minha mensagem, surpreso. Jesus Cristo! Agora você me manda mensagem de texto? Sorri. Queria conseguir sua atenção. Você tem a minha atenção, ele disse, mas continuou digitando. Não sinto que esteja tendo a sua atenção. Sinto-me ignorada e um pouco insultada. Plim. John suspirou drasticamente, depois retomou sua digitação. E não acho que possa te ajudar a não ser que consigamos nos concentrar totalmente um no outro. Assim, se você quiser tentar trabalhar em conjunto, vou pedir que não use o celular aqui. Plim. O quê? John disse, olhando para mim. Está proibindo meu celular? Como se eu estivesse num avião? Você não pode fazer isso. É a minha sessão. Dei de ombros. Não quero desperdiçar o seu tempo. Não disse a John que nossas sessões não são, de fato, só dele. Cada sessão de terapia pertence tanto ao paciente como ao terapeuta. A interação entre eles foi o psicanalista Harry Stack Sullivan, quem, no começo do século XX, desenvolveu uma teoria de psiquiatria baseada em relações interpessoais, rompendo com a posição de Freud, segundo a qual os transtornos mentais tinham origem intrapsíquica, ou seja, na mente de uma pessoa. Sullivan acreditava que nossas dificuldades eram internacionais, ou seja, relacionais. Ele chegou a ponto de dizer: a meta de um clínico veterano é que ele ou ela seja a mesma pessoa na sala de estar e no seu consultório. Não podemos ensinar os pacientes a serem relacionais se não formos relacionais com eles. O celular de Joe apitou novamente, mas dessa vez não era eu.
Ele olhou do celular para mim, decidindo. Enquanto ocorria sua batalha interna, esperei. Estava meio preparada para vê-lo se levantar e sair, mas também sabia que, se não quisesse estar lá, não teria ido. Tendo ou não entendido, ele estava ganhando alguma coisa com aquilo. Era provável que eu fosse a única pessoa em sua vida naquele momento que quisesse escutá-lo. Ah, pelo amor de Deus! Exclamou, jogando o celular na cadeira do outro lado da sala. Tudo bem, vou largar o maldito celular. Depois mudou de assunto. E esperei por sua raiva mais por um segundo. Pareceu que seus olhos estavam úmidos. Seria tristeza ou um reflexo do sol que entrava pela janela? Pensei em perguntar, mas só restava mais 1 minuto de sessão. Tempo normalmente reservado para fazer as pessoas se recomporem e não para se abrirem. Decidi arquivar aquilo para um momento mais oportuno. Como um mineiro explorando um lampejo de ouro, suspeitei que tinha encontrado alguma coisa. Hoje, com muita contenção, Joe para a meio gesto, deixando seu celular vibrar sozinho, e continua na sua história sobre estar oficialmente cercado por idiotas. Até a Rosie está sendo idiota, ele diz. Fico surpresa ao escutá-lo falar desse jeito sobre a filha, que tem 4 anos. Digo para ela não chegar perto do meu notebook e o que ela faz? Pula na cama, o que é tranquilo, mas não é tranquilo pular no notebook que está na cama. Idiota. E aí, assim que grito não, ela mija na cama, estragou o colchão. Ela não mija em nada desde que era bebê. Essa história me preocupa. Existe um mito de que os terapeutas são treinados para serem neutros, mas como é possível? Somos humanos, não robôs. Na verdade, em vez de sermos neutros, nós, terapeutas, esforçamo-nos para notar nossas sensações não neutras, tendências e opiniões que chamamos de contratransferência, de modo a podermos nos afastar e decidir o que fazer com eles. Usamos nossos sentimentos em vez de suprimi-los, como ajuda para orientar o tratamento. E essa história de Rose me deixou furiosa. Muitos pais gritam com os filhos nos momentos menos gloriosos de sua paternidade, mas cismo com o relacionamento de John com a filha. Quando trabalho a empatia com casais, frequentemente digo, antes de falar, pergunte a si mesmo: como isso vai ressoar na pessoa com quem estou falando? Faço uma anotação mental para um dia compartilhar isso com John. Isso parece frustrante, digo. Você acha que pode tê-la assustado? Uma voz alta pode ser assustadora. Não, eu grito com ela o tempo todo, ele diz. Quanto mais alto, melhor, é a única maneira de ela escutar. A única maneira? Pergunto. Bom, quando ela era mais nova, eu saía e corria com ela para ela esfriar a cabeça. Às vezes ela só precisava ficar ao ar livre, mas ultimamente ela tem sido um verdadeiro pé no saco. Até tentou me morder. Por quê? Ela queria brincar comigo, mas você vai adorar isso. Sei o que está por vir. Eu estava digitando, então ela tinha que esperar, mas aí ela enlouqueceu. Margot estava fora da cidade e Rose estava passando os dias com a sua Dani e... Refresque a minha memória. Quem é Dani? Não é um nome, é uma Dani. Você sabe, uma babá de cachorros? Olho de volta sem fazer ideia. Uma criadora de cachorros, uma babá de cachorro. Uma Dani. Ah, então a Rose é a sua cachorra? Digo. Bom, de quem você pensou que eu estivesse falando? Pensei que o nome da sua filha fosse Ruby, ele diz. A pequenininha é a Ruby. Não era óbvio que eu estava falando de um cachorro aqui? Ele suspira e sacode a cabeça.
como se eu fosse a maior idiota em seu reino de idiotas. Dani é uma junção de dog, cachorro, e Nani, babá. Ele nunca tinha mencionado o fato de ter um cachorro. Para mim, lembrar a primeira letra do nome de sua filha, citado só de passagem 2 sessões atrás, parecia uma vitória. Mas, mais do que a presunção de Joe, o que me impressiona aqui é o seguinte: ele está mostrando um lado mais suave que eu ainda não tinha visto. Você a ama mesmo, digo. Claro que amo, é minha filha. Não, estou me referindo a Rose. Você se preocupa muito com ela. Estou tentando tocá-lo de algum modo para aproximá-lo de suas emoções, que sei que estão lá, atrofiadas, como um músculo esquecido. Ele me dispensa com um gesto de mão. É uma cadela. Qual é a raça dela? Seu rosto ilumina-se. Uma mistura. Uma cachorra de abrigo. Estava um caco quando a pegamos por causa desses idiotas que deveriam estar tomando conta dela, mas agora ela está. Vou te mostrar uma foto. Se você me deixar usar o maldito celular. Concordo. Ele percorre suas fotos sorrindo consigo mesmo. Estou procurando uma boa, diz. Assim, você pode ver como ela é uma gracinha. A cada foto, ele abre um pouco mais o sorriso e tem um novo vislumbre dos seus dentes perfeitos. Aqui está ela, ele exclama orgulhoso, estendendo-a para mim, um dos cachorros mais feios que já vi. Tem bochechas caídas, olhos desiguais, vários pontos faltando pelo e não tem rabo. John ainda sorri apaixonado. Dá para ver o quanto você a ama, digo, devolvendo-lhe o celular. Não amo. É uma porra de um cachorro. Ele soa como um menino da 5ª série negando uma queda por uma colega. Ah, digo com delicadeza, dá para perceber muito amor no jeito como você fala dela. Dá para você parar de dizer isso? O seu tom carrega a irritação, mas vejo dor em seus olhos. Relembro nessa nossa sessão anterior. Algo a ver com amor e cuidado deve lhe ser doloroso. A outro paciente, eu poderia perguntar por que o que estou dizendo é tão perturbador, mas sei que John ainda evita o assunto, discutindo comigo sobre amar ou não seu cachorro. Em vez disso, digo, a maioria das pessoas que têm cachorros possuem uma ligação muito profunda com eles. Abaixo a voz, de modo que ele quase precise se inclinar para me ouvir. Os neurocientistas descobriram que os seres humanos têm células cerebrais chamadas neurônios espelhos, que os levam a imitar os outros, e quando as pessoas estão em um estado emocional exacerbado, uma voz relaxante pode acalmar seu sistema nervoso e ajudá-la a se manter presente. Se isso é chamado de amor ou de alguma outra coisa, na verdade não importa. Essa é uma conversa ridícula, John diz. Ele está olhando para o chão, mas percebo que consegui sua total atenção. Você citou a Rose hoje por um motivo. Ela tem importância para você e agora está agindo de uma maneira que te preocupa porque você se importa. As pessoas têm importância para mim, John diz. Minha esposa, meus filhos, pessoas. Ele olha na direção do celular, que mais uma vez está vibrando, mas não acompanha o seu olhar. Olho para ele fixamente, tentando me manter firme para que ele não acabe se afastando sempre que apareça um sentimento indesejado e fique entorpecido. As pessoas frequentemente confundem entorpecimento com apatia, mas esse torpor não é a ausência de sentimentos e sim uma reação a um excesso de emoções. John volta o olhar do celular para mim. Sabe o que eu gosto na Rose? Pergunta. Ela é a única que não me pede coisas, a única que de uma maneira ou de outra não está decepcionada comigo, ou pelo menos não estava até me morder. Quem não gostaria disso?
Ele ri alto, como se estivéssemos em um bar e acabasse de soltar uma animada frase de efeito. Tento conversar sobre a decepção. Quem está decepcionado com ele e por quê? Mas ele afirma que era só uma brincadeira. E será que eu não consigo entender uma brincadeira? E embora hoje não chegamos a lugar nenhum desse jeito, ambos sabemos o que ele me disse tem um coração debaixo daqueles espinhos e a capacidade para amar. Para começar, ele adora aquela cachorra horrorosa. 9. As pessoas que vêm à terapia apresentam um retrato instantâneo de si mesmas e, a partir dessas imagens, uma terapeuta precisa extrapolar. Os pacientes chegam, se não no seu pior, com certeza não no seu melhor. Podem estar desesperados ou na defensiva, confusos ou caóticos. Em geral, estão num humor muito ruim. Então, sentem-se no sofá do terapeuta e olham ansiosos, esperando encontrar algum entendimento e, por fim, mas de preferência imediatamente, a cura. Porém, os terapeutas não dispõem de uma cura imediata porque essas pessoas são totalmente desconhecidas para nós. Precisamos de tempo para nos familiarizar com suas esperanças e seus sonhos, com seus sentimentos e padrões de comportamento, às vezes até mais profundamente do que elas mesmas. Se o que quer que as esteja perturbando levou um tempo do nascimento até o dia em que chegaram ao nosso consultório para se desenvolver, ou se um problema andou incubado por muitos meses, mas faz sentido que eles possam precisar mais do que uma, duas sessões de 50 minutos para obter o alívio desejado. Mas quando as pessoas estão no limite e querem que seus terapeutas, esses profissionais, façam alguma coisa. Os pacientes querem a nossa paciência, mas eles mesmos podem não ter muita paciência. Suas exigências podem ser explícitas ou tácitas e, especialmente no começo, elas podem pesar enormemente sobre nós porque escolheríamos uma profissão que exige que conheçamos pessoas infelizes, angustiadas, cáusticas ou desatentas e nos sentamos com elas uma após a outra, sozinhas numa sala? A resposta é a seguinte: porque os terapeutas sabem que, no início, cada paciente é simplesmente um retrato instantâneo, uma pessoa capturada em um momento específico. É como uma foto sua tirada de um ângulo infeliz, com uma expressão amarga no rosto. Também poderia haver uma foto em que você está deslumbrante, flagrada deslumbrando um presente ou em meio a uma risada com um namorado. Ambas são você naquela fração de tempo e nenhuma é você em sua plenitude. Assim, os terapeutas escutam, sugerem, cutucam, orientam e, ocasionalmente, convencem seus pacientes a exibir outros retratos, mudar sua percepção do que está acontecendo dentro deles e à sua volta. Vasculhando em meio aos instantâneos, e não demora muito para ficar evidente que todas aquelas imagens aparentemente discretas giram ao redor de um tema comum, tema este que poderia não estar no campo de visão do nosso paciente quando ele decidiu vir. Alguns retratos são perturbadores e vislumbrá-los lembra-me que todos nós temos um lado obscuro, outros são desfocados. As pessoas nem sempre se lembram com clareza de acontecimentos ou conversas, mas se lembram com grande precisão de como se sentiram perante a uma experiência. Os terapeutas devem ser intérpretes desses retratos desfocados, cientes de que os pacientes precisam estar confusos até certo ponto, porque essas primeiras fotos ajudam a escamotear sentimentos dolorosos que podem estar invadindo seu tranquilo território.
Com o tempo, eles descobrem que, afinal de contas, não estão em guerra, que o caminho para a paz é declarar uma trégua consigo mesmo. É por esse motivo que, quando as pessoas vêm à primeira consulta, imaginamos como estarão no futuro. Fazemos isso não apenas naquele primeiro dia, mas em cada sessão. Porque essa imagem permite que sustentemos para elas a esperança que elas mesmas ainda não conseguem demonstrar e orienta a evolução do tratamento. Certa vez ouvi a criatividade ser descrita como uma habilidade para compreender a essência de uma coisa e a essência de outra coisa bem diferente, fundindo-as para criar algo totalmente novo. É isso que os terapeutas também fazem. Pegamos a essência do retrato inicial e a essência de um imaginário e fundimos os dois para criar uma imagem totalmente nova. Tenho isso em mente toda vez que conheço um novo paciente e espero que o Wendell também pense nisso, porque naquelas primeiras sessões meus retratos não eram nada lisonjeiros. Capítulo 10. O futuro é também o presente. Hoje cheguei antes do meu horário, então me sento na sala de espera de Wendell e dou uma olhada ao meu redor. Percebo que sua sala de espera é tão incomum quanto seu consultório. Em vez do mobiliário de aspecto profissional e os objetos de arte costumeiros, um pôster emoldurado de uma pintura abstrata, talvez uma máscara africana. A estética aqui são coisas herdadas da avó. Existe até um cheiro de mofo para acompanhar. Em um canto há duas cadeiras usadas de sala de jantar, de encosto alto com um antiquado tecido de brocado dourado, padrão caxemira, um tapete fora de moda igualmente usado sobre o carpete bege que vai de um canto a outro e um aparador coberto por uma toalha de renda manchada, tendo em cima toalhinhas de crochê e um vaso de flores artificiais. No chão, entre as cadeiras, há um aparelho de ruído branco e, em frente a elas, em vez de uma mesinha de centro, acha-se o que provavelmente costumava ser uma mesa de canto de uma sala de visitas, agora com marcas e lascada e coberta por uma confusão de revistas. Um biombo dobrável de papel protege essa área de espera do corredor que leva à sala de Wendell, de modo a conferir aos pacientes certa privacidade, mas ainda pode-se ver claramente pelas aberturas articuladas. Sei que não estou aqui pela decoração, mas me pego imaginando, será que alguém com tanto mau gosto pode me ajudar? Será isso um reflexo de sua avaliação? Uma conhecida me contou que ficava profundamente distraída com as pinturas tortas penduradas na sala da sua terapeuta, porque ela simplesmente não endireitava aquelas malditas coisas. Por cerca de 5 minutos, dou uma olhada nas capas das revistas Times, Parents, Vanity Fair, e então a porta da sala de terapia abre-se e sai uma mulher. Ela passa zunindo por detrás do biombo, mas na fração de segundo em que a vejo, sei que é bonita, está bem vestida e chorosa. Então, Wendell aparece na sala de espera. Me dê só um minuto, ele diz, e dirige-se para o corredor, provavelmente para usar o banheiro. Enquanto espero, pergunto-me qual seria o motivo do choro da mulher bonita. Quando Wendell volta, faz um gesto para que eu entre em sua sala. Agora, não há hesitação à porta. Vou direto para a posição A, junto à janela. Ele na posição C, ao lado da mesa, e vou direto ao assunto. Blá, 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 blá. Começo. E veja se dá para acreditar nisso. O narrador disse blá, 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 blá. Então eu disse, bom, blá, blá, blá. Ou pelo menos tenho certeza de que foi assim que soou para Wendell. Isso prossegue por um tempo. Trouxe páginas de anotações para essa sessão, numeradas, comentadas e em ordem cronológica, exatamente como organizava as entrevistas que fazia como jornalista antes de me tornar terapeuta. Confesso ao Wendell que cedi
e telefonei para o namorado e que ele deixou cair na caixa postal. Humilhada, tive que esperar o dia todo para ele me ligar de volta, sabendo o tempo todo que a última coisa que alguém quer é conversar com a pessoa com quem acabou de romper, mas que ainda quer continuar a relação. Provavelmente, você vai perguntar o que eu queria que acontecesse ao ligar para ele, digo, antecipando sua próxima pergunta. Wendell ergue a sobrancelha direita. Só essa, noto, e me pergunto como ele consegue fazer isso. Mas antes que ele possa responder, sigo em frente. Explico que, em primeiro lugar, queria que o namorado me dissesse que sentia minha falta e que tudo aquilo era um grande erro. Mas, salvo essa improvável possibilidade, acrescentada para que Wendell saiba que tenho lucidez, ainda que tivesse acreditado que o namorado fosse me dizer que reconsideraria. Queria entender como tínhamos chegado a esse ponto, se ao menos eu pudesse ter minhas perguntas respondidas, pararia de ficar exaustivamente analisando o rompimento num ciclo infinito de confusão. Digo ao Wendell que foi por isso que submeti o namorado a várias horas de interrogatório, quero dizer, conversa, nas quais procurei elucidar o mistério de que porra levou ao nosso súbito rompimento. E então ele disse: conviver com uma criança limita e distrai. Continuo, lendo citações literais. Nunca haverá tempo suficiente com você. E percebi que, mesmo que seja um garoto incrível, nunca vou querer viver com qualquer criança que não seja minha. Então eu disse: por que você escondeu tudo isso de mim? E ele disse: porque eu precisava entender antes de dizer qualquer coisa. E então eu disse: mas você não acha que deveríamos ter discutido isso? E ele disse: o que há para discutir é binário. Ou eu poderia viver com uma criança ou não, e só eu poderia decidir isso. E justamente quando meu cérebro estava prestes a explodir, ele disse: eu te amo de verdade, mas o amor não vence tudo. É binário? Digo ao Wendell, sacudindo meus papéis no ar. Eu tinha posto um asterisco ao lado dessa palavra nas minhas notas. Binário? Se é tão binário, por que entrar nessa situação binária para começo de conversa? Estou insuportável e sei disso, mas não consigo parar. Nas semanas seguintes, vou ao consultório de Wendell e relato os detalhes da minha conversa circular com o namorado. Confesso que há muitos outros, enquanto Wendell tenta interpor algo útil, que não tem certeza de como isso esteja me ajudando, que está parecendo masoquismo, que fico contando a mesma história e esperando um resultado diferente. Ele diz que quero que o namorado se explique para mim e que ele está se explicando para mim, mas que continuo insistindo porque a explicação que ele me dá não é a que quero ouvir. Wendell diz que se andei fazendo tantas anotações durante nossas conversas telefônicas, provavelmente não consegui escutar o namorado. E se meu objetivo é estar aberta para entender o ponto de vista dele, isso fica difícil quando estou tentando provar um ponto e não ter uma interação a sério. E acrescenta: estou fazendo a mesma coisa com ele em nossas sessões. Concordo, depois volto imediatamente a me queixar do namorado. Em uma sessão, explico nos mínimos detalhes as providências para devolver ao namorado seus pertences. Em outra, pergunto repetidamente: estou louca ou ele é ele? Wendell diz que nenhum de nós dois é louco, o que me enfurece. Outra consiste em uma análise de que tipo de pessoa diz: quero me casar com você, só que não com uma criança. Para essa sessão, criei um infográfico sobre desigualdade de gêneros. Um homem pode dizer: não quero ter que olhar para os legos e nunca vou amar uma criança que não seja minha e se safar com isso. Uma mulher
que dissesse isso seria crucificada. Também incremento nossas sessões com relatórios do que descobri na minha espionagem diária pelo Google as mulheres com quem o namorado deve estar saindo, baseada em histórias elaboradas a partir de curtidas nas redes sociais. Como sua vida está incrível sem mim, baseada em seus tweets sobre sua viagem a trabalho. Como ele nem ao menos está triste com um rompimento porque ele fotografa saladas em restaurantes. Como é que ele consegue comer? Estou convencida de que o namorado passou rapidamente para sua vida após eu, completamente incólume. Trata-se de uma constante que reconheço de casais que atendo em fase de divórcio, em que uma pessoa pena enormemente, enquanto a outra parece ótima, até feliz, em estar tocando a vida. Digo ao Wendel que, como esses pacientes, quero que fique algum sinal da cicatrização. No fim, o que quero saber é que fiz a diferença. Fiz diferença? Pergunto repetidas vezes. Continuo assim, deixando correr solto até que finalmente o Wendel me dá um chute. Certa manhã, enquanto tagarelo sobre o namorado, o Wendel escorrega para a ponta do sofá, levanta-se, vem até mim e, com sua perna bem comprida, chuta de leve o meu pé, sorrindo, volta para seu lugar. Ai! Digo com um reflexo, ainda que não tivesse doído. Estou perplexa. O que foi isso? Bom, você parece estar gostando de sofrer, então achei que te ajudaria nisso. O quê? Existe uma diferença entre dor e sofrimento, Wendel diz. Você vai ter que sentir dor, todo mundo sente dor de vez em quando, mas não é preciso sofrer tanto. Você não está escolhendo a dor, está escolhendo o sofrimento. Ele sugere explicando que toda essa minha insistência, toda essa ruminação e especulação infindáveis sobre a vida do namorado estão se tornando a dor e levando-me a sofrer. Então, sugere se estou me agarrando com tanta sofreguidão ao sofrimento, devo estar obtendo alguma coisa disso. Isso deve estar me servindo a algum propósito. Está? Penso, por que eu poderia estar espionando obsessivamente o namorado pelo Google, apesar de saber o quanto isso me faz mal? Seria uma maneira de continuar ligada a ele e à sua rotina diária, ainda que seja apenas um caminho de mão única? Talvez. Seria uma maneira de me entorpecer para não ter que pensar na realidade do que aconteceu? É possível. Seria uma maneira de evitar aquilo em que eu deveria prestar atenção na minha vida, mas não quero? Antes, Wendel havia observado que eu mantivera a distância do namorado, ignorando pistas que teriam tornado sua relação menos chocante, porque se tivesse perguntado sobre elas, ele poderia ter dito algo que não queria escutar. Eu dizia a mim mesma que não significava nada ele parecer irritado com as crianças em espaços públicos, que ele ficasse feliz em fazer compras para nós em vez de comparecer aos jogos de basquete do meu filho. Ele ter dito que ter filhos era mais importante para sua ex-esposa do que para ele, quando eles estavam tendo problemas de fertilidade, e preferir que seu irmão e a cunhada ficassem em um hotel quando vinham de visita, porque o namorado não queria a confusão de seus 3 filhos em sua casa, e, no entanto, nem ele nem eu havíamos discutido diretamente nossos sentimentos em relação a crianças. Eu deduzia, ele é pai, portanto gosta de crianças. O Wendel e eu conversávamos sobre o fato de eu ignorar certas partes da história do namorado, comentários e linguagem corporal, para silenciar o alarme que poderia ter disparado se eu tivesse prestado atenção. E agora? O Wendel especula se também venho mantendo distância dele, obcecada com as minhas notas e me sentando longe dele para me proteger aqui. Olho para a configuração em formato de L do sofá. A maioria das pessoas não se senta aqui? Pergunto do meu lugar sobre a janela. Tenho certeza de que ninguém divide um sofá com ele, o que elimina a posição D.
Quanto à posição B, diagonal a ele, quem se sentaria tão perto do terapeuta? Repito, ninguém. Algumas, sim, jura? Onde? Em qualquer lugar por aqui. Wendell abrange um gesto o lugar onde estou sentada até a posição B. Repentinamente, a distância entre nós parece vasta, mas ainda não acredito que as pessoas se sentam tão perto de Wendell. Então, alguém entra na sua sala pela primeira vez, dá uma olhada no espaço e depois se larga logo aí? Ainda que você vai estar sentado a apenas centímetros de distância? É, Wendell responde simplesmente. Penso na caixa de lenços de papel que ele me jogou e como ele a mantinha na mesa ao lado da posição B. Por que não? Porque me ocorre agora. A maioria das pessoas deve se sentar ali. Ah, digo, devo mudar de lugar? Wendell dá de ombros. A escolha é sua. Levanto-me e me sento perpendicular a ele. Tenho que endireitar as pernas para que elas não toquem nas dele. Noto um pouco de grisalho nas raízes de seu cabelo escuro, a aliança no dedo. Lembro-me de ter pedido a Caroline que me indicasse ou indicasse a meu amigo um terapeuta casado, mas agora que estou aqui percebo que isso não tem de fato importância. Ele não tomou o meu partido, nem declarou o namorado um sociopata. Ajeito as almofadas e procuro ficar confortável. A sensação é estranha. Olho para as minhas anotações, mas não tenho interesse em lê-las nesse momento. Sinto-me exposta e me vem a vontade de fugir. Não posso me sentar aqui, digo. Wendell pergunta por quê e digo a ele que não sei. Não saber é um bom ponto de partida, ele diz, e isso me parece uma revelação. Passo tempo demais tentando resolver coisas, buscando a resposta, mas tudo bem não saber. Ficamos os dois quietos por um tempo. Então me levanto e me afasto, mais ou menos a meio caminho entre a posição A e B. Consigo voltar a respirar. Penso na citação de Flannery O'Connor. A verdade não muda segundo nossa capacidade de suportá-la. Do que estou me protegendo? O que não quero que o Wendell veja? O tempo todo andei dizendo a ele que não desejo mal para o namorado, como querer que sua próxima namorada o traia, só queria nossa relação de volta. Disse com a cara limpa que não queria vingança, não odiava o namorado, não estava zangada, só confusa. Wendell escutou, mas não estava indo na minha conversa. Era óbvio que eu queria vingança, odiava, sim, o namorado, e estava furiosa. Seus sentimentos não precisam bater com os que você pensa que deveriam ser, ele explicou. Eles estarão lá de qualquer jeito, então você pode muito bem aceitá-los porque eles contêm pistas importantes. Quantas vezes eu tinha dito algo parecido a meus próprios pacientes, mas aqui sinto-me como se estivesse escutando isso pela primeira vez. Não julgue seus sentimentos, observe-os, use-os como seu mapa. Não tenha medo da verdade. Meus amigos e minha família, assim como eu, tiveram dificuldade em considerar a possibilidade de o namorado ser um sujeito decente e que estivesse confuso e conflitado. Ou ele era egoísta ou mentiroso. Eles também nunca pensam que, ainda que eles também nunca pensaram que, ainda que o namorado tivesse dito a si mesmo que não poderia morar com uma criança, talvez ele também não conseguisse morar comigo, talvez, de maneiras que ele não percebesse, eu lhe lembrasse demais seus pais, ou a ex-esposa, ou a mulher que uma vez ele mencionou tê-lo magoado profundamente na faculdade. Decidi nunca mais passar por nada parecido com isso, ele disse, no começo do nosso relacionamento. Pedi-lhe que explicasse melhor, mas ele não quis tocar no assunto e eu, compactuando com seu evitamento, não pressionei. Wendell, no entanto, tem me pedido para reparar na maneira como evitamos um ao outro, escondendo-nos
atrás de romance, gracejos e planos para nosso futuro. E agora sinto dor e crio meu próprio sofrimento, e meu terapeuta está literalmente tentando enfiar alguma consciência dentro de mim. Ele troca as pernas cruzadas, mudando da direita sobre a esquerda para a esquerda sobre a direita, algo que os terapeutas fazem quando suas pernas começam a formigar. Hoje, suas meias listadas combinam com seu cardigan listado, como se fossem um conjunto. Ele aponta com o queixo os papéis na minha mão. Não acho que com essas notas você vai conseguir as respostas que está procurando. Você está lamentando algo mais importante. Está-la na minha cabeça como uma letra de música da qual não consigo me livrar. Mas se eu não falar sobre o rompimento, não terei nada para dizer, insisto. O Wendell inclina a cabeça. Você terá as coisas importantes para dizer. Ouço e não o escuto. Sempre que o Wendell sugere que isso é maior do que o namorado, recuo. Então suspeito que ele esteja avisando alguma coisa. As coisas sobre as quais mais reclamamos são, com frequência, exatamente aquelas em que precisamos dar uma olhada. Pode ser, digo, mas estou inquieta. Nesse momento sinto como se precisasse terminar de te contar o que o namorado disse. Posso só te dizer uma última coisa? Ele respira fundo e depois para, hesitando, como se fosse falar alguma coisa, mas decidisse não dizer. Claro, diz. Pressionou-me o suficiente e sabe disso, tirou a minha droga. Falar sobre o namorado por um minuto longo demais e preciso de outra dose. Começo a revirar as páginas, mas agora não consigo me lembrar de onde eu estava. Percorro as notas para ver qual é a maldita citação que deveria compartilhar a seguir, mas há um excesso de asteriscos e anotações e sinto os olhos de Wendell em mim. Pergunto-me o que eu pensaria se alguém como eu tivesse sentado na minha sala de terapia exatamente agora. Na verdade, eu sei. Estaria pensando no catarse plastificado que meu colega do consultório colocou dentro das suas pastas no trabalho. Existe uma decisão constante a ser tomada quando fugir da dor ou tolerá-la e assim modificá-la. Abaixo as notas. Tudo bem, digo ao Wendell. O que você queria dizer? O Wendell explica que minha dor parece estar no presente, mas na realidade está tanto no passado quanto no futuro. Os terapeutas falam muito em como o passado orienta o presente, como nossas histórias afetam a maneira como pensamos, sentimos e nos comportamos, e como a certa altura da vida temos que abrir mão da fantasia de criar um passado melhor. Se não aceitarmos a noção de que não existe um refazer, por mais que tentamos levar nossos pais, irmãos e companheiros a consertar o que aconteceu anos atrás, nosso passado nos manterá empacados. Mudar nosso relacionamento com o passado é básico na terapia, mas falamos muito menos sobre como nosso relacionamento com o futuro nos orienta também sobre o presente. Nossa noção de futuro pode ser um entrave tão poderoso para uma mudança quanto nossa noção de passado. Na verdade, o Wendell continua. Perdi mais do que meu relacionamento no presente. Perdi meu relacionamento no futuro. Tendemos a pensar que o futuro acontece mais tarde, mas ele está sendo criado em nossa mente todos os dias. Quando o presente desmorona, o mesmo acontece com o futuro que associamos a ele. E ter o futuro subtraído é a mãe de todas as reviravoltas na trama. Mas se passamos o presente tentando consertar o passado ou controlar o futuro, ficaremos empacados no lugar. Num lamento perpétuo ao espionar o namorado via Google, andei observando o desenrolar de seu futuro enquanto fico paralisada no passado. Mas se viver o presente, terei que aceitar a perda do meu futuro. Posso suportar a dor ou eu quero sofrer. Então, digo ao Wendell,
Acho que deveria parar de questionar o namorado e de espioná-lo no Google. Ele sorri com indulgência, de maneira que alguém faria perante um fumante que avisa que vai largar o cigarro de vez, mas não percebe o quanto isso é excessivamente ambicioso. Ou, pelo menos, tentar, digo, voltando atrás. Passar menos tempo no futuro dele e mais no meu presente. O Wendell concorda com a cabeça. Depois bate 2 vezes na perna e se levanta. A sessão terminou, mas quero ficar. Sinto como se tivéssemos acabado de dar a largada.